A nossa querida Luísa vai fazer hoje o estudo da tarde, que nós possamos ser todo ouvidos e atenção para com ela. Tem a palavra. Boa tarde. Oi, minha linda. Tudo bom com todos nós? Graças a Deus. Estava falando com a nossa irmãzinha, que é minha parenta, por nós somos Barbosas, e nós vamos falar dos nossos queridos. Né, Manuel? Daqueles que estão aqui, não vão sair nunca daqui. E o que a palavra traz, nós temos que aprender a ter a convivência dessa separação. É uma separação provisória, não é permanente, já sabemos que não é permanente, e que não existe o que chamamos, nós falamos de morte, mas nós morremos? Não, né? O que é a realidade, é a morte, é o que a gente faz todo dia. Todo dia a gente morre. Deita, só que a minha morte agora está tão difícil, gente. Eu acordo toda hora, quase que de hora em hora. Então, eu não tenho uma morte, eu e a Lucy temos falado, Lucy é minha irmã, a maioria conhece. Temos falado que agora é o nosso sonho de consumo ter o sono direto, descansar, relaxar, que a gente não tem tido há muitos e muitos anos. Mas essa é a verdadeira morte. Porque o que nós estamos aqui para o nosso aprendizado de hoje é o desencarne. É uma separação em que nós temos de irmãos que voltam para casa e que fica aquele sentimento gostoso, ou sofrido, ou angustiado. Mas a nossa irmã aqui, da última vez que eu vim aqui, foi um sofrimento gostoso, não foi? Porque, como ela me disse no dia, a nossa querida Ana Letícia falou para ela: mãe, passou. É isso que Mãe Santíssima nos fala. Tudo passa. Tudo que vamos vivenciando ao longo do tempo, para o nosso crescimento, para a nossa transformação, vai passando. Até mesmo o instrumento maior, que é a enfermidade, e que nos permite ter aquilo que ela já teve de consolo, de ter uma psicografia dela, da nossa Letícia. Falo nossa, porque era a nossa companheira aqui do Dona Meca, em que nós trabalhávamos juntos, e de vocês todos que aqui vêm à casa para viver esse aprendizado de crescimento e convivência. E ela já mandou uma mensagem dizendo o quanto ela está bem, o quanto ela está crescendo, e quanto ela cresceu enquanto esteve a se lapidar, a expurgar, a erguer e crescer como que nós somos. Mas dói essa separação, que muitos de nós ainda não estamos preparados. Nos preparamos para o reencarne. É aquela alegria, ficamos a cada mês vivendo, a cada momento do retorno. Será menino? Agora está fácil, né? Logo do início já se sabe se é menino ou se é menina. Mas antigamente não. Demorávamos para saber o que era. E ficava naquela expectativa, naquela ansiedade, naquela festa. E aquele sofrimento para eles. Para eles é que é sofrimento. Para nós que foi sofrimento, porque naquele momento em que vamos retornar, nós não sabemos se vai dar certo, nós não sabemos se conseguiremos, nós não sabemos nada do que vai acontecer. Nós só sabemos que temos uma programação, nós só sabemos que tem aqueles que irão nos acolher ou não acolher, mas nós vamos retornar para a luta, para o nosso crescimento e erguimento. E é quem que chora? Quem está chegando. E quando vamos embora, quem chora? Quem fica na dor e no sofrimento. Porque, como eu falei, nós não nos preparamos para essa separação. Mesmo que venhamos a passar a cada instante da dor e do sofrimento da pessoa, que é ali onde ele está a se lapidar,
nós, muitas das vezes, não nos preparamos e entramos em desespero, entramos na angústia, entramos na dor de estar ali a se separar daquele ser querido. E muitos entram em desespero por tendo a necessidade de vivenciar essa situação. Aqui na Dona Meca teve uma irmãzinha que viveu essa situação. E desespero. Depois do acontecimento, continuou desesperada, até que um dia a espiritualidade a levou de encontro à sua mãezinha, e ela viu a mãe bela, refeita, toda recuperada da fragilidade do corpo que ficou, e ela ficou feliz. Ficou feliz, mas ao mesmo tempo, conforme a mãe ia se aproximando dela, voltou tudo de novo. Aquela fragilidade, aquele sentimento de enfermidade, aquilo tudo. E ela virou para ela e falou assim: é isso que queres de mim? É assim que você me quer? Me deixe caminhar, me deixe viver, deixe eu seguir adiante. E chorava. Aí ela veio me contar o sonho. Eu falei: quanto tempo eu já lhe falei isso? Para você deixar a sua mãe caminhar, para deixar a sua mãe viver. Ela só seguiu adiante. Egoísmo nosso é querer que permaneça um ser doente, ou um ser que está a sofrer, qualquer tipo de situação. É egoísmo nosso. E ontem, como a espiritualidade é tão boa, e passou na sessão da tarde, eu não sei quem viu, agora eu estou em casa, cuidando de um meu bebezão. Então, como estava eu e ela, eu estava vendo a sessão da tarde com ela. Era uma história verídica. Eu gosto de ver filme verídico, porque o filme verídico nos traz ensinamento, e o assunto era exatamente o que nós estamos falando hoje, a saudade. Era o caso de duas pessoas. A mulher perdeu o marido, separou-se do marido por ele ter ido embora com o falecimento, e logo depois, de alguns dias ou meses depois, um rapaz perdeu a esposa. E eu estava falando para a Lucy, falei: Lucy, como é bonito o trabalho da espiritualidade. Fez com que ela fosse buscar a força, a coragem para suprir aquela saudade, aquela ausência, aquela falta de quê? É da matéria. A gente se apega à matéria. Não é só o ser que comanda a matéria, mas é a falta do convívio com aquele ser que está naquele comando, mesmo que esteja sofrendo, mas ele está ali. Ele está ali na presença da nossa vida. Aí ela foi buscar o trabalho na igreja, onde era a escola e igreja da comunidade. E ela perguntou: posso trabalhar aqui? Tem alguém que substitua a recepcionista? E o pastor disse que sim, que ela podia. E ali ela começou a ocupar o tempo dela, como também a ajudar os filhos a se reerguerem daquela falta, daquela saudade que estava tão marcante, de tão pouquinho tempo. Ela é jovem, uma mulher de 36 anos, e com 2 filhos pequenos, para conduzir e para trabalhar essa separação, e que, mesmo que tivesse a doença, eles não estavam preparados, como nenhum de nós estamos, para esse momento. E esse outro personagem, e esse irmão, tempo depois entrou no colégio, trazendo as crianças apressadas, porque estavam atrasadas, e a companheira falou: a esposa dele foi internada com dor de cabeça. Dias depois ela faleceu também. E ali começou a construção do eu, a construção da adaptação de 2 famílias com o sentimento em que todos nós devemos passar e que temos a dificuldade de passar. Deixa ela. E temos a dificuldade de passar, de construir a falta daquela presença querida,
a falta daquele convívio, daquela agitação do lar, e que todos nós vivemos. O meu irmão faleceu tem 2 anos. Yara conheceu. E ele era tomado de mania. E quando a gente tem mania, a gente se incomoda, né? Principalmente mulher, né? Principalmente mulher com o incômodo da mania dos homens. Mas hoje, gente, o que nós sentimos saudade das manias é enorme. A saudade do falar, a saudade das implicâncias, a saudade de tudo. E quando eu peguei esse livro para ver o que Simonetti nos diz, eu fiquei assim apaixonada, porque ele fala assim: quando amamos de verdade, com aquele afeto puro e despojado que tem nas mães o exemplo maior, sentimos-nos forte e resoluto, disposto a enfrentar o mundo. Então, quando eu li isso aqui, eu descobri o quanto eu o amava e eu não sabia, né? Quantos de nós não sabemos disso? Que a gente não percebe o quanto ama o outro, porque a gente só vê aquela chatice do outro, aquelas diferenças que nos incomodam e que nós também temos essa diferença, mas nós não percebemos e não sentimos. O outro sabe, o outro sente, mas nós não sentimos, nós não percebemos. E só vamos perceber quando existe essa separação. Aí vem a saudade boa, a saudade positiva, onde vem aquelas lembranças. Ah, o Luiz fazia isso. Ah, minha mãe fazia aquilo. Ah, isso aqui era da minha mãe. Ah, a gente não pode fazer o que eu citei antes. A Marli fazia. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus levou? Né? Nós sabemos que hoje, nós todos temos um tempo a cumprir. E esse tempo é de cada um na vivência de sua necessidade. Então, se aquele tempo acabou, seja de que forma for, seja de um tiro, seja de um acidente de carro, seja de uma enfermidade, seja de que forma for, a necessidade é daquele que está vivendo. Tem muitas coisas na vida que a gente não entende, como tudo isso que está acontecendo, esse tipo de balas perdidas que não são perdidas. A bala não se perde. O livro dos Espíritos nos ensina isso. Ela é conduzida para aquele que tem a necessidade de vivenciar. Não existe assassinato, não existe todas essas situações, como é a situação daquele menino que entrou agora na escola e matou os colegas. Tudo tem uma razão de ser, que nós não temos conhecimento. Então, o que nós precisamos ter de consciência quando vivenciarmos essas situações é sabermos vivê-la e buscarmos entendê-la. Entender a necessidade de ter essa saída do plano em que estamos a caminhar, em que não é onde estamos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, Deus sabe o motivo pelo qual aquela pessoa levou aquele tiro. Deus sabe qual foi a eloquência daquele jovem pegar a arma para cometer aquele delito. Deus sabe tudo. Eu sei que os pais estão a sofrer e toda aquela comunidade, toda aquela escola que nem retornaram ainda ao estudo, estão sentindo. Eu sei que nós devemos de vibrar em oração, a pedir ao Pai para ajudá-los a superar, porque eles não sabem como nós sabemos que a vida continua,
que tem um proceder e que vivemos uma necessidade. Eu sei o quanto vai ser difícil essa saudade daquelas mães de entrar em casa e não ter mais aqueles irmãozinhos. Eu sei o quantos e quantos e quantos estão a vivenciar, quantos amigos nossos, como o Carlos Henrique, né, que ontem fez uma semana que a nossa irmã foi embora após 10 anos de lapidação. E graças a Deus, ontem nós soubemos que ela está bem, né? Está dormindo e se refazendo. Se refazendo desse trabalho magnífico que é a necessidade de nos lapidarmos, de expurgarmos através da enfermidade, através do que for. Está chegando finados. Falta uma semana apenas. Então, nós aprendemos que nós não morremos, não é? Que nós só fazemos a passagem. Porque nós estamos aqui, plano físico e plano espiritual. E de a qualquer momento nós podemos fazer a nossa passagem. E que todo esse processo é necessário. O que nós devemos colocar em consciência, que não há mais necessidade de cultivarmos o hábito que nós fazíamos no passado. Não digo, eu falo para mim o passado. Né? De irmos aos cemitérios, acender vela, orarmos. Não sou contra quem faz não, tá? Não estou indo contra quem faz. Não estou indo contra nada. Mas é que aqueles irmãozinhos que nós vamos lá reverenciar, não estão mais lá. Eles não estão lá. Eles podem ir até lá, nos acompanhando, para receber aquela vibração. Mas eles não estão lá. Então, quando nós sentirmos saudade dos nossos irmãos, é só elevarmos o nosso pensamento. Não precisamos nem esperar chegar dia 2 de novembro, todos os dias. Como disse, quem já leu Violeta na Janela? Vai levantar o braço. Você eu sei que já leu. Violeta na Janela, você conhece a história. Todos conhecem a história? É da Patrícia. Patrícia desencarnou e o contato com a mãe era pelaquela Violeta. Aquela Violeta era o contato com a mãe. E quando nós pensamos nos nossos queridos, com certeza está todo mundo aqui. Fecha os olhos que você vai ver. Com certeza que está todo mundo aqui. Estão todos eles aqui a receber o nosso carinho. E eles vêm sempre que for permitido. Sempre que for permitido. E o meu irmão faleceu no dia 12 de abril, e um amigo, foi logo depois. Aí eu falei para a mulher dele assim, para o show, eu falei, Vera, a única coisa que eu acho egoísmo é que eles nos veem e nós não nos vemos. Não é? Eles nos veem e nós não os vemos. Veríamos se nós tivéssemos a evidência, aí nós veríamos. Mas nós podemos sentir. Sentir, a gente pode sentir. Porque teve uma vez que eu estava na casa do meu irmão e estávamos conversando. E o meu irmão pegou o álbum de casamento dele para a sogra do filho dele ver. E eu senti perfeitamente a presença da minha mãe ali, participando daquele momento. E ela esteve presente na minha formatura, ela esteve presente nos casamentos, ela está presente em tudo. Então, se nós nos colocarmos receptivos, nós vamos estar em ligação com eles. Nós já sabemos que nós somos espíritos. Então, nós podemos pensar e eles estão presentes ou nós estamos junto com eles. A levar o nosso carinho, a levar o nosso afeto. E eles só ficam bem
quando nós estamos bem. Porque eles também sentem saudade. Eles sentem saudade da mesma forma que nós sentimos. Nós éramos da Congregação Francisco de Paula. Quando eu falo nós, é porque somos nós e nossos guias. E lá nós temos o trabalho de prece para os desencarnados. E quando a minha mãe fez 1 ano de desencarne, eu fiz a prece. E ela estava ainda no hospital, por ela ter desencarnado de câncer, então tem que o tempo para se refazer. E ela ainda estava no hospital, pedi à enfermeira para botar o travesseiro, para acomodar melhor, porque ela sabia que iria receber a prece. E ela falou assim, me traga o álbum de fotografia. Enquanto se realizava a prece, ela ficava vendo o álbum, matando a saudade que ela estava sentindo de todos nós, dos filhos. Porque ela ainda estava em refazimento. Então, ela ainda não podia estar conosco para nos ver. Não estava nessa fase de ir aos casamentos, ir às formaturas, ir tudo. Ela ainda estava se refazendo, que quase todos nós vivemos esse processo de refazimento. Então, ela sentiu saudade. Da mesma saudade que nós sentimos, eles também sentem. Então, o que nós devemos aprender a trabalhar é essa saudade. É sentir sim, não é deixar de sentir. Vai passar anos e anos, a gente vai sentir. Tem 36 anos que a minha mãe se foi, mas eu sinto saudade dela. Por quê? Não tem mais a convivência, não tem aquela presença física, não tem mais aquele contato, mais a lembrança é contínua. Isso aqui era da mamãe, isso aqui, isso, papai, isso e aquilo. É lícito, é bom, é gostoso. É gostoso sentir saudade e é o único... 2 países, todos descendentes de Portugal, é que sabe o significado dessa palavra tão gostosa. Não é gostoso você ter saudade? Então, o que nós devemos mesmo é aprender como que nós vamos sentir. É ter o respeito pelo nosso irmão que vai embora. Pelo nosso irmão que está de retorno à casa. Se nós vivemos todo esse aprendizado, é mais do que justo e lícito estarmos preparados para esse momento. Não é ser, é fria, não tem sensibilidade, não tem sentimento. É ter respeito. Nós precisamos aprender a ter respeito. Deixa ela, vó. Deixa ela brincar. Pode sentar. Ela não está me atrapalhando, não. Conheço bem a Poliana. Então, é sabermos ter respeito. Respeito ao espírito que está de retorno. É saber termos respeito no momento em que ele está de retorno. Chorar faz bem. Secou. Chorar faz bem, desaluvia o coração. Né? O que não é bom é o desespero. O desespero não é bom. Não é bom para nós e não é bom para eles. E não é bom também, no momento do velório, ficarmos falando da pessoa que foi embora. Porque não é desligar e foi embora, não, gente. O desligamento só se conclui quando fecha o caixão. Porque nós ainda estamos em evolução. Muitos de nós ainda precisamos estar ali a ouvir, a participar daquele momento. Não somos nenhum Tiradentes que não participou de nada. Tiradentes foi embora e não participou de tudo aquilo que nós conhecemos. E tantos outros. Não somos Amazonas Hércules, vamos mais para perto. Amazonas Hércules, que no velório dele, ele refez toda a energia dele. O período que teve de velório foi de refazimento
da energia dele. E ali, depois que acabou, Ivone Pereira, vamos trabalhar. Vamos retornar ao trabalho. Ele era um espírito que cresceu, que evoluiu na lapidação dele da hanseníase, do câncer e da efizema. Nós precisamos estar ali a participar daquele momento. Eu fui a um velório uma vez, onde eu olhei o corpo, o semblante do corpo estava sofrido, extremamente sofrido, angustiado. Por quê? Porque tinha um monte de gente falando o que ele fazia de errado. Todo o erro que o homem cometeu, estava ali se comentando, aquela euforia, aquela coisa toda, e aquele espírito demonstrando o seu sofrimento. E a filha dele virou e falou: Luísa, você trouxe o evangelho? Eu falei: trouxe. Você lê o evangelho para mim e faz uma prece? Faço. Li o evangelho, fiz a prece, a fisionomia dele mudou. Mudou. Porque aluviou aquela angústia, aquelas lembranças que todo mundo estava ali a desabrochar. Então, devemos que ter respeito aos nossos irmãos. No momento do velório, no momento que ele estiver lá, vamos se sentir, vamos. Não vamos nos desfazer das coisas de imediato, não vamos. Vamos dar um tempo e começar assim a organizar e a mudar tudo aquilo que vai aprender, porque a gente não sabe como é que ele está. A gente sabe se ele está refeito como estava a nossa Ana Letícia, que ele estava recuperado como tantos outros. Não sabemos como está sendo o processo do desencarne. Não sabemos como está o processo da recuperação. Não sabemos se aquele espírito ficou ali ou não. Não sabemos. Então nós temos que saber lidar com toda essa situação para ajudá-lo. Ajudá-lo a confortá-lo com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com o nosso refazimento, com o nosso fortalecimento. Como aconteceu com a Nair Belo, que foi pedir ajuda ao nosso irmão Chico Xavier, e ele falou: para de chorar, deixa a sua filha em paz, deixa que siga em paz. Foi logo depois que ela parou, que Nair Belo, ela levou anos chorando. Só parou porque o Chico falou. E ela contou isso na televisão, que chorava mesmo. Atrapalha. Outra coisa que atrapalha também é fazer o que o Roberto Carlos faz. Não sei se ele já desfez, que manteve anos e anos o lugar da Maria Rita, né? Lá, e as coisas dele no lugar. Não, para que isso, gente? Para que nós vamos ficar alimentando lembranças? Para que nós vamos ficar alimentando o sofrimento? Como uma pessoa me perguntou, que não é a favor, como eu também não sou a favor, aquelas homenagens do Holocausto. Eu não sou a favor. Garanto que vocês também não são. Porque quantos eles sofreram e quantos ainda estão em sofrimento e ficam lembrando aquilo tudo que foi passado, filmes e mais filmes que passa quase todo dia, e alimentando a dor de quem foi, e aqueles que ainda estão sofridos. Então nós temos que, sim, orar e pedir para que eles acordem, que eles se libertem do sofrimento e da dor. Porque tantos de nós aqui podemos ter sido uma das vítimas do Holocausto, das guerras e de tudo. Então aí você vai falar assim: ué,
por que você está falando isso? A questão é saudade. Mas é a consciência do que somos. Nós somos espíritos. Tem espíritos, gente, diante do Cristo Jesus que ainda não acordaram, que ainda se atormentam por aí, porque está tudo plasmado no universo e eles vivem todo esse processo daquilo que eles vivenciaram, daquilo que eles passaram. E eles dependem de nós para acordarem. De nós como? Porque nós temos os nossos adversários. Não sabemos quem são, sabemos? Mas nós temos os nossos adversários. Foi por isso que Jesus falou para que vigiemos-nos. Para que vivamos em oração para nos protegermos e ajudarmos a esses irmãos a não nos encontrar e ficarem a tentar nos prejudicar. Porque eles não sabem que o prejuízo é muito mais deles do que nosso. Muito mais. Eles sofrem muito. Porque eles, como Cristo falou, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Porque eles não vão perseguir Luísa. Eles vão perseguir aquela roupagem que eu utilizava anteriormente. Como foi o caso do espírito que perseguiu o Divaldo por 30 anos. Divaldo Pereira Franco. E ele só se convenceu que não era mais aquela pessoa que o prejudicou quando o Divaldo recebeu um bebê e cujo bebê, aquele comando daquele bebê era o espírito daquela que foi a mãe do adversário do Divaldo. Que é aí que ele despertou e ele entendeu que Divaldo não era mais aquele homem que o prejudicou, mulher, não sabemos. Então, essa consciência que nós devemos ter do que somos. Nós somos espíritos em passagem pela terra. Nós podemos ter os sentimentos exteriorizados como nós exteriorizamos, mas nós temos que saber construir um equilíbrio, a serenidade para lidar com os nossos sentimentos. E nós temos que aprender a respeitar o desígnio de Deus, que nos proporciona tempo. Seja qual for, 100, 200, 300. E nós não somos nosso querido Chico, né? Que pediu a espiritualidade para que no momento que ele fosse embora, tivéssemos um momento de alegria. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Qual era o momento de alegria que nós tivemos? Qual foi o momento de alegria? Qual foi? Foi a Copa do Mundo, a vitória do Brasil. Porque que ele fez? Ele desviou, porque ele sabia que o Brasil todo ia sentir o desencarne dele. Então ele nos deu alegria para que nós pudéssemos receber a notícia e não entrar na sintonia da tristeza, da angústia, do desespero, né? Nós tivemos a alegria, e a alegria de saber que o nosso irmãozinho já estava na hora de retornar, né? Que ele cumpriu com o trabalho dele. E sabe quem acolheu ele? Você sabe? Quem é? Com certeza, foi etapa a etapa até chegar aos braços de Jesus. Ele foi acolhido primeiro pela mãe, até chegar a Mãe Santíssima, até chegar ao nosso Mestre Jesus. Foi, ajudou muito. E isso que eles fazem, gente. Quando eles estão em condição, eles nos ajudam. Eles vêm nos ajudar. Eles vêm nos motivar. Eles vêm nos dar força para continuarmos, porque eles sabem quanto a gente ainda necessita. Mas para que ele chegue a esse estágio de nos ajudar, nós é que temos que ajudá-lo. Nós é que temos que manter o equilíbrio, manter a serenidade. Não é? Para que essa serenidade chegue até eles.
O meu pai, nós somos 8. Hoje não somos mais 8. Nós éramos 8 filhos, mas tinha uma antes. E aí seríamos 9, né? E o meu pai entrou nessa de desespero, de sofrimento, separar de uma filha, né? Como diz perder, a gente só perde objeto, não perdemos ninguém, perdemos? Não, nós só perdemos o objeto, né? As pessoas não. Aí ele perturbando ela, porque nós também somos obsessores, gente. A gente só pensa que o obsessor de lá para cá, de cá para lá também. Nós passamos a ser obsessor do espírito, com o nosso desespero. Aí ele chorava, e um dia ele sentiu o cheiro de rosas, de flores. E ele sentiu a presença dela, e depois disso ele nunca mais a perturbou. E isso que a gente tem que fazer, não perturbar. Sim, aluviar, levar alegria, levar bem-estar, não desesperar. E sim, começarmos a preparar-nos a cada retorno que tivemos que vivenciar. E mais ainda, preparar o nosso retorno. Começar a preparar o nosso retorno. Sabemos quando? Não. Mas nós não podemos ir a qualquer momento. Estado terminal não são aqueles que estão lá na UTI, não. Todos nós estamos em estado terminal. Isso mesmo, exatamente. E o desprendimento. Com certeza, é de começar a desprender-nos e conquistarmos e construirmos, como ele falou, a nossa transformação. Com certeza, se prende. Vou dar um exemplo para vocês. A mãe da Denise, que é aquele nome enorme que eu não sei falar, o alemão, a irmã dela virou para mim e pediu: Luísa, você pode ir lá no apartamento da Denise comigo? Porque eu não estou conseguindo alugar. Eu não estou conseguindo fazer nada com o apartamento. Aí eu fui. Eu e a Luci, e fizemos a oração, lemos o evangelho. Depois nós soubemos que era a mãe dela que estava lá, que não estava permitindo que alugar seu apartamento, porque ela estava ali vivendo dentro do apartamento. Por quê? Aquilo que você falou. Ela não conseguiu se desprender das preocupações, porque os filhos todos dependiam dela, financeiramente, em todas as circunstâncias. Então ela se prendeu ali, o habitat dela. Ela ficou ali, preocupada com os filhos. E foi a oração, e foi a leitura do evangelho, e a ajuda da Denise, que ela se deixou encaminhar. Então, até isso, gente, quantos espíritos se prendem ao seu habitat? Quantos? Qualquer coisa, qualquer coisinha, nós temos que nos desligar, porque isso aqui é nosso? O que a espiritualidade diz? Temos que devolver para onde? Para a terra, né? Para o sepulcro, né? Devolver, isso aqui é meu? Eu tenho que estar com ele, né? Eu não posso andar nua. Nada é meu. Casa nenhuma é minha. Nada é de ninguém. Tudo é de Deus. É de Deus. Então é isso, gente. Vamos sentir saudade, sim, mas não termos desespero. Vamos ajudá-los a se desprender. Já que não conseguiu se desprender enquanto vivia, no plano físico, vamos ajudá-lo. A minha preocupação com o meu irmão era essa. O meu irmão era muito apegado à matéria, era muito materialista. E eu ficava preocupada com isso.
dele vir a ficar preso. Mas ele entendeu, com a graça de Deus, ele se desprendeu. Ele entendeu que ele precisava ir embora. Ele não queria ir nem para o hospital. Nós internamos ele na terça e ele faleceu no domingo. Mas ele sabia que ele ia desencarnar. Ele sabia que se ele fosse para o hospital, ele ia desencarnar. Mas nós não queríamos que ele desencarnasse em casa. Porque a gente sabe que dá trabalho, né? E nós conseguimos levá-lo. Mas ele foi bem, foi assistido, foi confortado, a família toda ali, se ajustou com todo mundo. Isso. Aham. Mas, para entender que são elas, né? Mas nem todos nós sabemos disso, né? Nem todos, mas graças a Deus nós já sabemos. E, com certeza, e a reforma íntima é a luta maior que temos. E não é só a reforma íntima, é a consciência do porquê da reforma íntima. Eu tenho falado, eu terminei ontem de reler, e sugiro quem quiser ler, adquirir. Exilados de Capela. Excelente. Eu não tinha maturidade há 20 anos atrás, quando eu li pela primeira vez. Dessa vez, como já caminhei bastante, eu vi com outra visão e amadurecimento e aprendizado. Está tudo ali. Tudo que estamos passando, tudo que estamos vivenciando, cada coisa que a gente está olhando, está tudo ali. Basta querer ver. Aquele acontecimento da Praia da Macumba está lá. O mar vai tomar conta. Conta porque era dele. Nós é que nos invadimos a área dele, né? As queimadas estão lá. Está tudo ali sendo dito. Mas o que é principal, o que está bem dito, é o que ele está falando. A nossa reforma. Nós estamos indo para a regeneração, mas ainda entramos em desespero quando nos separamos de um irmão que volta para casa. Ainda nos abalamos com os acontecimentos. Então ainda não aprendemos. E nós precisamos aprender. E, infelizmente, muitos de nós ainda somos os capelinos, que ainda não conseguiram, falam conseguir porque a gente não sabe se somos os capelinos, somos terráqueos. Aprender. A aprender. A ter consciência que somos espíritos eternos. E que viemos à escola para ajustar o que ficou pendente muitas e muitas vezes, que somos repetentes e que precisamos observar e não vigiar o outro, é vigiar a nós, e que precisamos respeitar o desígnio de Deus, a vontade de Deus no tempo de cada um. E que devemos respeitar o que está acontecendo e não ficar discutindo, e não vamos ficar condenando, e não ficar criticando o outro, gente. Precisamos aprender a respeitar quem está conosco o dia a dia, a respeitar a quem retorna para casa, a respeitar todo esse processo que Deus criou, de oportunidade em que temos de evoluir e de voltarmos para Ele. Voltarmos para Ele. Ele nos criou simples e ignorantes. Perdemos a simplicidade. E Ele enviou-nos o nosso pastor. E o nosso pastor é simplicidade pura. E nós não soubemos entender
o que Ele nos trouxe de orientação e esclarecimento. Ele sempre disse tudo isso que nós estamos colocando. Sempre existiu a consciência do Espírito, mesmo que o homem quisesse matar a consciência da espiritualidade. Mas a espiritualidade nunca vai deixar de existir, porque nós somos espíritos. Então, vamos sim sentir saudade. Mas não precisamos ir a um cemitério para matar a saudade. Precisamos? Não. Precisamos manter o objeto do nosso querido, ficar ali cheirando, adorando aquele objeto? Não. Lembrar cada aniversário, cada momento. É muito gostoso. Eu formo um buquê. Para minha mãe, ela adorava lilás, eu faço todas as flores lilás e mando para ela. Então eu vou pensando neles. E não se esqueçam, gente, que a gente pode matar a saudade de outra forma. Pede ao Papai do Céu, quando formos morrer, né? Quando formos dormir, pedir ao Papai do Céu para a gente ir estar com eles. A gente pode estar com eles. Da mesma forma que eles nos visitam, nós podemos visitá-los. Nós podemos estar com eles e participarmos da vida espiritual deles. Nós podemos. Só que muitas das vezes nós estamos tão presos aqui que nós mesmos não nos permitimos lembrar que estivemos com eles. Lembrar. Então, nós podemos fazer tudo isso. Estarmos com eles, ter essa saudade saciada, esse carinho, e permitir que eles se cheguem, nos dê um beijo, nos abrace. E a gente pode também abraçá-lo e beijá-lo, e confortá-lo, alentá-lo, como eles vêm também. Não existe a separação. Não existe. Existe o que acontece quando estamos com alguém querido lá fora. A minha sobrinha hoje mesmo botou de novo: Luísa, estou com saudade. Por quê? Não pode ver o físico. Está lá na França. E a gente aqui. Apesar de que a internet permite, né? Abre lá um visor e todo mundo se vê. Mas não é igual. A gente tem saudade disso, né? Do abraço, do aconchego. Ainda ela foi escolher um lugar que não pode aconchegar. Lá na França, eles não se abraçam, eles não se beijam como nós fazemos. Ela teve dificuldade até de aprender. É a mesma coisa. Só que a gente não pode mais abraçar o físico, né? Mas nós podemos sentir o abraço acolhedor dos nossos queridos. Dos nossos queridos que amamos. Precisa ser dia 2? Todos os dias, né? Todos os dias. Dá bom dia para eles, dá boa noite para eles. Daqui a pouco a gente se encontra. A gente pode estar com eles. Hoje, essa noite eu saí com uma tia. E nós estamos assim, nós temos uma irmã que nós cuidamos, eu e a Lucy. E ela está há muitos anos enferma, né, Yara? Tem 21 anos já. E hoje ela está num estágio que ela está na cama direto. Tem 10 meses que ela está de cama. E a gente percebe que alguma coisa está acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente percebe, a gente fica sem entender. E cada dia a gente sonha com um que já se foi. Um dia é minha avó, um dia é minha tia, hoje foi minha tia. É meu irmão, é meu outro irmão, é um tio. Cada dia a gente está sonhando com um. Aí eu falei para ela, eles estão nos preparando. Eles estão nos dizendo alguma coisa, só que a gente está sem saber o que é que eles querem se comunicar conosco. Que seja feita a vontade de Deus, porque ela vai merecer. Ela vai merecer porque foi uma luta, está sendo uma luta muito grande. Quem conhece a história sabe o quanto está grande. Quem conheceu desde o início sabe o quanto está sendo grande. Não para mim, mas para o espírito. Para mim, porque eu estou sendo educada.
Eu estou me educando, lapidando a trabalhar junto com quem necessita. Mas vai ser muito bom. E sabe o que eu tenho pedido a Deus? Tenho pedido de coração que no momento em que ela tiver para ir embora, que eu possa participar desse momento. Que eu possa ser útil, estando acordada no corpo ou em liberdade, na espiritualidade. Mas que eu possa colaborar nesse momento, para que ela vai ter o que eu vou falar. Aí vocês vão falar, como é que vocês sabem? Porque nesses 21 anos nós tivemos, devido ao trabalho que nós participamos, nós tivemos acesso, que tem muito tempo que ela não tem um desencarne normal. Sempre teve de suicídio. Então vai ser, depois de não sei quanto tempo, o primeiro retorno sem ser por suicídio. Então vai ser uma festa. Eu sei. Ela está na cama por isso que ela está na cama, por isso que ela paralisou. Ela está paralítica no corpo exatamente por isso, porque ela ainda tem intenção de suicídio. Então vai ser uma grande festa, porque é festa, gente. O dia do desencarne, o dia que eles fazem anos de desencarne, existe a festa na espiritualidade. Da mesma forma que nós fazemos a festa do nosso ano de encarnado, de nascimento. É uma tremenda festa. É uma festa enorme. Então, eu tenho pedido a Deus que me permita participar dessa festa, depois de não sei quanto tempo, que ela vai ter um retorno natural. Um retorno natural. E vai ser muito bonito. Quando vai ser? Não sei. Ah, já faço. Eu durmo junto com ela no mesmo quarto. Então a gente vai crescendo. Então tenhamos consciência, gente. Vamos sentir saudade, sim. Vamos sentir muita saudade. Mas não vamos atrapalhar a caminhada dos nossos irmãos. Não vamos atrapalhar, porque a partir do momento que a gente reencarna, a gente já vai preparando o nosso desencarne. Mas se hoje nós sabemos isso, vamos preparar que seja o melhor desencarne. Eu já falei para o Eurípides, já pedi a ele, que ele me permita trabalhar com ele no Hospital Esperança. Eu não quero dar trabalho, eu quero trabalho. Então vamos não dar trabalho à espiritualidade, e vamos sim trabalhar, continuar trabalhando para Jesus, a servir ao Senhor, colaborando e crescendo cada vez mais em espírito eterno que somos. Que todos os nossos queridos, todos que já voltaram para casa, recebam o nosso carinho, recebam o nosso amor, recebam a nossa vibração de afeto, de nossa saudade, sim, mas uma saudade carinhosa, que eles recebam o nosso abraço, toda nossa vibração, de todos aqueles que passaram por nós. Posso fazer a oração por eles? Então, vamos nós todos fazer aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que a luz infinita do seu amor possa agraciar não só os nossos irmãos que já voltaram para casa, mas a todos nós, vossos filhos, Senhor, que precisamos da sua força para continuarmos a caminhar. Obrigado, Senhor, por esse momento de amor.
Obrigado, Jesus, por já estarmos aqui. Graças a Deus. E obrigado, meus irmãos.